Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre o Fundo Imobiliário CPTS11. Mas antes de começar, pessoal, já convido vocês a se inscreverem no canal, a deixarem seu like, a compartilhar o vídeo e ativar as notificações para começar a receber os nossos vídeos do canal, tá ok? Bom, agora vamos para o conteúdo, né? Após a vinheta. CPTS11, um fundo imobiliário do tipo papel, que para mim é um dos melhores fundos de papel que existem. E por que eu digo isso, pessoal? Porque o CPTS11 é um fundo imobiliário que começou em 2014, né? Já são 9 anos de estrada, 9 anos de históricos que podemos analisar. Pois como já falei, um dos critérios que dou muito valor ao analisar um fundo imobiliário é o seu tempo, né, de negociação em bolsa de valores. É um fundo administrado pela BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina. E tem como gestora a Capitânia Investimentos, que é muito experiente no ramo. Tem um patrimônio líquido de quase 3 bilhões. Tem uma liquidez média diária de 12,8 milhões. E é um fundo que tem uma carteira bem diversificada. Pois apesar de ser um fundo de papel, ele tem 70% mais ou menos em CRIs, né? Certificado de Recebíveis Imobiliários. Mas também tem quase 30% investidos em cotas de outros fundos imobiliários. Então agora vamos lá dar uma olhada no relatório gerencial para ver mais dados, né, do CPTS11. Bom pessoal, aqui eu estou no site Status Invest para mostrar para vocês os indicadores, né, do CPTS11, mas antes eu queria falar para vocês, para quem não sabe ainda, esse fundo, né, no final do mês passado agora, de setembro, ele ocorreu um desdobramento de cotas, né? E o que é isso? É uma operação em que a quantidade de cotas do fundo é aumentada, né? E o valor unitário das suas cotas é reduzida na mesma proporção. O que acontece? Quando eles fazem, o fundo faz um desdobramento, eles fazem geralmente de 1 para 10, né? Então a pessoa que tinha uma cota, ele passa a ter 10 cotas. E no valor atual dele, 8,78, ele antes ele estava 8, né, 0,78, antes ele estava 87,80. Então quem tinha uma cota do CPTS11 valendo R$ 87,80, agora ele tem 10 cotas valendo R$ 8,78, tá? É assim que acontece, que funciona o desdobramento, né? E o pessoal às vezes fala, nossa, mas será que eu perdi dinheiro nisso? Na verdade não perdeu nada, pessoal, fica a mesma coisa. O montante que você aplicou no fundo, o capital que você tem no fundo investido, fica a mesma coisa. O que muda na verdade é só o valor em si, né? Visualmente. Antes a cota era 87,80, agora fica 8,78. E o valor dos dividendos, né? Que aqui o site aqui já atualizou, mas pode ver que o último pagamento aqui dia 20 do 9 foi 0,7,9, né? Centavos. 0,07,9, né? Mas aqui ele fala, ó, o valor a ser distribuído foi alterado de 0,79 centavos para 0,07,9, né? Devido a eventos de desdobramento ou grupamentos, tá? Então aqui ele já explica direitinho, e o que muda é só os valores em si, visualmente, mas a quantidade o seu total investido, de dinheiro que você tem aplicado, não muda nada não, tá ok, pessoal? Bom, então vamos continuar aqui os indicadores do CPTS11. O valor da sua cota, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está valendo R$ 8,78, tá? Dividend yield aqui, pessoal, acho que esse valor aqui está meio fora, porque teve essa desvalorização aqui de menos 90,53%. Então acredito que o site vai dar uma atualizada aqui e a gente depois a gente consegue ver com mais certeza o dividend yield. Descendo aqui, a gente tem o valor patrimonial por cota, que dividido por 10, né, com o desdobramento que teve, vai ficar em R$ 8,99. E a gente olhando o valor que está sendo negociado de mercado, 8,78 centavos, a gente já vê que ele está com leve desconto, tá? Então o preço sobre VP aqui também tá diferente. Eu acredito que deve estar em torno de 0,97, 0,98, né? Então o site vai ter que arrumar isso aqui também. Ele tem um valor em caixa, né, de 7.355.000 para ser usado, né,
em aplicações na sua carteira, tá? Ele tem um número de cotistas de 231.750, bastante cotistas, tá? E aqui a liquidez média diária, pessoal, ele está em 12.818.000, né? Negociações média diária, porque essa liquidez aqui aumenta muito, pessoal, quando acontece o desdobramento, né? O valor da cota fica bem mais em conta, então o pessoal investe mais, tá? Por isso que acontece aqui esse aumento de liquidez média diária, tá? O último rendimento já foi pago, né? Foi pago em 20/9, né? Ele já está com o valor atualizado aqui, 0,07,9 centavos, tá? E é isso aí. Agora a gente vai para o relatório gerencial ver mais dados dele. Aqui a gente já está no relatório gerencial dele, no mês de agosto de 2023, foi o último que saiu, né? Então aqui já a gente pode ver que o início do fundo aqui foi em 5 de agosto de 2014. E como eu falei, um critério muito importante que eu vejo ao analisar um fundo imobiliário é a data, né, que ele iniciou as suas negociações na Bolsa de Valores. Então esse aqui tem um histórico muito grande e eu dou muito valor a isso. Ele tem como administrador o BTG Pactual, tá? O gestor é a Capitânia Investimento, que é uma boa gestora. Taxa de administração, ele tem 0,10%, mais a taxa de gestão 1,05%, dá um total de 1,15% de taxas ao ano, tá? Taxa de performance não há, que é um ponto positivo, ok? Bom, pessoal, esse relatório do CPTS-11 ele tem 42 páginas, então é um relatório bem comprido, bem longo, então eu não vou ler tudo, né, logicamente, mas vou deixar para vocês, se vocês tiverem interesse, né, no CPTS-11, tiverem curiosidade, vocês dão uma olhada mais a fundo, né, tá ok? Eu peguei só os pontos mais importantes aqui. Comentário do gestor, né? A gestão mantém o foco na estratégia de reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade, né? High grade quer dizer, pessoal, que é um fundo que ele entrega, né, retornos um pouco mais baixos, mas também tem baixo risco, tá? Antigamente, se eu não me engano, esse fundo aqui era high yield, que high yield ele tinha retornos bem mais altos, mas também tinha alto risco, tá ok? Eu vou mostrar mais aqui embaixo. Ele tem a carteira de crédito, né? O fundo possui uma carteira de crédito, uma carteira com 63 casos de crédito, representando 70,9% do total de ativos, tá? E a carteira de FIIs aqui, de fundos imobiliários, que ele tem a alocação dos FIIs, ele tem 26,9% em lajes corporativas, 21,8% em logística e 21,8% em renda urbana, tá? Então é bem diversificado esse fundo. Essa outra parte aqui do comentário do gestor, ele confirma aquilo que a gente falou. Ele explica aqui, ó, no gráfico abaixo é apresentada a evolução da taxa ponderada de aquisição histórica da carteira do CPTS, bem como a taxa a que foram feitos novos desembolsos do mês. Desde o seu início em 2014, né, até meados de 2017, então 2014 até 2017, o fundo possuía um perfil high yield, né, isto é, investimentos em ativos de maior risco, seja por conta do tamanho do fundo, que tornava difícil a negociação com players maiores e mais conhecidos, seja por conta da própria indústria de CRIs, né, não ser tão desenvolvida quanto é hoje, onde conta com uma gama maior de operações, devedores e segmentos, né. A partir de 2018, com o fundo se tornando cada vez maior, passou a ser possível negociar operações com devedores high grade, de forma que gradualmente foram migrando a carteira de perfil high yield, né, focado em operações de desenvolvimento, principalmente no setor residencial e de loteamento, para o perfil high grade, focado em ativos de renda, principalmente nos setores de logística, shopping centers, né, lajes corporativas e de varejo. Dessa forma, em março de 2021, o fundo possuía como devedores aproximadamente 80% dessas operações empresas ou fundos imobiliários listados em bolsa. Hoje esse número está em 81,64%, né? Então, a partir do ano 2021, o fundo contava com a carteira majoritariamente high grade já, né? E aqui ele fala aqui, ó, a visão da gestão, apesar dessa migração de risco ter reduzido a taxa carrego da carteira, ela tem sido benéfica para os resultados que o fundo entrega aos seus cotistas, por alguns motivos, né?
o que é? Ativos high grade possuem liquidez mais elevada. Operações de empresa listada, né, da bolsa, com devedores conhecidos e com boas garantias, costumam ter maior liquidez no mercado secundário, de forma que o resultado que o fundo pode realizar através de negociações no mercado secundário, mais do que compensa a taxa menor dessas operações a longo prazo, né? Os ativos high grade possuem menor risco de default, né? Como o próprio nome sugere, operações de menor risco possuem menor chance de default, que é a inadimplente, né? Então, quer dizer, ela tem menos risco de inadimplência, que é essas operações high grade, né? Que é igual eu falei, o pagamento, o rendimento é um pouco mais baixo, mas também o risco é bem mais baixo, tá? Aqui, dessa forma, em nossa experiência, o maior resultado entregue ao investidor pelo CPTS 11 foi justamente após a migração de perfil de carteira para o perfil de menor risco, né? Pois desde então fomos capazes de ter maior penetração no mercado primário e secundário de crédito privado high grade, dada a maior velocidade das negociações no mercado secundário e a maior participações nas novas grandes emissões de CRIs no mercado primário, além da carteira ter ficado mais previsível e menos sujeita a eventos como os default, fazendo com que o retorno entregue ao investidor fosse maior e mais recorrente do que antes dessa migração, quando o perfil do fundo ainda era high yield. Bom, pessoal, nessa outra parte aqui mostra a rentabilidade, né? A performance do CPTS frente ao FIX e ao CDI. E como a gente pode ver aqui, ó, ele ficou bem acima, né? A rentabilidade a mercado ajustada por provença do fundo em agosto foi equivalente a mais 3,71% versus mais 0,49% do IFIX, desde o seu início, em 5 de 8 de 2014. A cota mercado ajustada do fundo rendeu 196,46% versus 129,89% do IFIX e 119,42% do CDI. Aqui a gente pode ver, né, no gráfico, ó, o azulzinho mais escuro aqui é o CPTS, né? Aí depois tem o cinza mais escuro que é o CDI, o azulzinho claro que é o IFIX e tem outro indicador aqui que é o IMAB, tá? É isso aí. Bom, pessoal, aqui a gente vai ver o resultado financeiro do fundo, o caixa, né? Como foi agora em agosto, e aqui mostra, né? O resultado R$ 24.883.545, né? Um resultado por cota de 0,78 centavos, tá? Só que aqui embaixo a gente vê a distribuição por cota de um valor de 0,79 centavos. Por quê, né? Porque ele estava acumulado aqui, ó, mês passado de 0,02 centavos, né? E ele repassou um centavo aqui para a distribuição da cota desse mês, então ficou, né, 0,79 centavos. Mas ainda ele ficou com o resultado acumulado de R$274 mil aqui, pessoal, equivalente a 0,01 centavo, tá? Ficou acumulado ainda. E a gente pode ver também que o resultado, né? A receita aqui deu 24 milhões, deu bem menos que o mês passado, né? Os meses passados aqui. Mas por quê? Porque teve deflação, né? A inflação foi negativa, acho que em julho, então refletiu no resultado do caixa desse mês de agosto, tá? É isso que aconteceu. Por ele ser um fundo atrelado a IPCA, né? IPCA é inflação, então a inflação deu negativa, então o resultado aqui, a receita foi menor. Bom, pessoal, aqui a gente está na parte de gráficos e vamos ver a alocação, né? Porcentagem de exposição por segmento, tá? Do CPTS. Então aqui a gente pode ver que 28,2% ele está alocado em fundos imobiliários, né, em cota de outros fundos imobiliários, tá? E o restante, 71% mais ou menos, ele tem em CRIs, né, em dívidas, né, tá? Aqui ele tem a porcentagem de 29,9% em logística industrial, 18,2% em shopping, né, 13,2% em varejo, 5,3% em comercial, 1,5% em educacional, 1,2% em hospital, 0,9% em estrutura, 0,7% em residencial e 0,9% em liquidez, né? Que é o patrimônio, né, que está disponível em caixa.
E agora nesse gráfico aqui embaixo, a gente vê a exposição para o indexador. A gente vê aqui que a maioria aqui, né, é em CRI, né, é dívidas, né, e uma pequena porcentagem aqui em CDI, e a grande maioria aqui é indexada ao IPCA, uma taxa de IPCA mais 6,62%, que é considerada pelo mercado, pessoal, uma boa taxa de ativos seguros, né. Quer dizer que as empresas que o fundo emprestar dinheiro dificilmente vai dar calote, né. Não que não haja possibilidade de ter calote, né? Mas dificilmente nessa taxa aqui é difícil, né? A inadimplência, tá bom? E 28% aqui tá em cotas de outros fundos imobiliários, né? E uma pequena porcentagem aqui de liquidez no caixa, tá bom? Aqui, essa outra parte aqui, exposição para o devedor, a gente pode ver bem que os devedores, né, do fundo, né? O fundo, né, o CPTS 11 empresta dinheiro, são empresas famosas, pessoal, de nome, né, como aqui, ó, por exemplo, o Grupo Mateus, né, a Via Varejo, JSL, né, Açaí, Ipera, tá, Redditor. Então são empresas conhecidas, que a gente sabe que é difícil, né, de ter a inadimplência. Aqui embaixo também tem uma parte boa aqui, que ele mostra a carteira de fundos imobiliários que ele tem, todos os fundos imobiliários que ele tem em carteira, ó, tá vendo? E aqui legal, aqui não tem exposição muito grande em um fundo só, né? É todo diversificado, ó, uma boa diversificação que ele tem aqui, tá? Entre os fundos imobiliários que ele tem, tá? Aqui tem o gráfico que mostra a exposição por tipo de risco, né? Ele tem a maioria aqui é contrato típico, né? 58,7%. Ele tem 27,3% de contratos atípicos, tá? Crédito 10,3%, incorporação 3,7%. E aqui nesse outro gráfico ele mostra a exposição por segmento. A gente pode ver aqui que ele tem, a maioria é fundos de tijolos, pessoal, 21,8% em renda urbana, 21,8% em fundos de logística, 26,9% em fundos de lajes corporativas, né? Híbrido 2,6%, né? Agronegócio 3,5%, tá? Shopping 10,3%, tá? E uma pequena porcentagem aqui ele tem em fundos de CRI também, tá? Agora uma coisa legal que a gente vê é que a maioria aqui é fundos de tijolos, ele pode ter, né, um ganho de capital aqui ao vender mais para frente, ao vender algum fundo desse aqui, tendo a valorização dos imóveis, né? Ele pode ganhar com isso também. Bom, e aqui por último, pessoal, ele mostra aqui a carteira de CRI dele, né? Ele mostra todos os seus devedores. Então, é uma boa, se vocês estiverem interessados no CPTS 11, vocês darem uma olhada, né? Mais com calma em ativo por ativo aqui, que vocês vão ficar por dentro, né? Porque aqui ele mostra aqui, ó, o devedor, né? Ele mostra a taxa de emissão, a taxa que foi contratada, né? A maioria é IPCA, tá bom? E aqui ele mostra o que foi dado de garantia, né? Pelo devedor, no caso de não pagamento da dívida. Aqui na lateral aqui. Tá bom, pessoal? É uma boa vocês darem uma olhada. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se interessaram por esse fundo, CPTS 11, faça uma análise mais profunda e tome suas decisões, tá ok? E eu queria pedir para vocês, deixem nos comentários o que acharam desse fundo e qual a sua opinião, se ele vale a pena ou não investir, tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.